Boa noite a todos os participantes. Estou aqui mais uma vez para falar do projeto de entrevistas com profissionais da área de fisioterapia aquática. Meu nome é Jefferson, sou fisioterapeuta, professor da Universidade Estadual de Londrina. Eu venho trabalhando há quase 30 anos com exercícios aquáticos, tanto tratando quanto ensinando as novas gerações de fisioterapeutas. Eu quero dar um alô aos meus alunos do grupo de pesquisa, a professora Lígia Fati Carvalho e a professora Eliane Moreira, lá também da UEL, que trabalham na piscina junto comigo, aos alunos da minha universidade, de todas as universidades, faculdades, aos amigos profissionais desse Brasil, às associações, em especial a FB, na qual faço parte da diretoria, e da ABFA, aos entusiastas da área e o pessoal com carinho da ACD, em nome do fisioterapeuta Douglas Braga, coordenador do setor de fisioterapia aquática. No backstage, teremos a fisioterapeuta Carla Silva, organizando as perguntas e me auxiliando. Obrigado, Carla, por estar junto nesse projeto novamente. Também, antes de anunciar o meu segundo convidado, gostaria de dizer que eu e este próprio projeto de entrevistas, nós não temos conflitos de interesse algum. Gostaria de estender essa boa noite ao fisioterapeuta da cidade de São Paulo, José Luiz Rodrigues Barbosa. Seja bem-vindo, José Luiz. Boa noite, Jefferson. Boa noite, é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite. Antes de começarmos, José, eu gostaria de esclarecer as pessoas que nos assistem sobre o formato da nossa entrevista. Nós teremos primeiro 15 minutos introdutórios, 10 minutos para a apresentação de um caso, com apenas 5 slides, chamado de 5 em 10. Aí vou ter 15 minutos para debatermos o caso escolhido. Após isso, a gente vai responder algumas perguntas da nossa audiência. E no fim, o pessoal participe de um feedback interativo com o programa Mentimeter. Então, não saia daí, fique até o final para a gente ver esse bate-papo com o José Luiz Barbosa, da ACD. Bom, eu gostaria, José, de começar assim perguntando para você onde que você nasceu e aonde que você se criou, né, até chegar à faculdade em Guarulhos. Posso só, rápido, fazer só 3 agradecimentos, Jefferson, porque Sim, lógico. Acho que para mim é importante. Queria agradecer primeiro assim, a minha equipe lá da CD Ibirapuera, aqui em São Paulo. Acho que eu aprendo muito com eles cada dia e fortalece cada vez mais o nosso aprendizado, cada um com uma experiência, com uma vivência. E como a nossa equipe é grande, diariamente a gente consegue ir trocando informações e conhecimento. Então, acho que eu cheguei onde eu ando chegando, graças a essa equipe que eu faço parte. Gostaria de agradecer também ao Fábio Branco, que hoje ele é nosso gerente de reabilitação lá da CD, porém, ele já foi gestor há muito tempo, né, por um bom tempo lá do setor de fisioterapia aquática, então ele tem bastante conhecimento na área e apoia a gente sempre, né, em pesquisas, nos congressos, e estender o agradecimento ao Douglas também, que é o gestor, como você já falou, meu chefe direto lá do setor da fisioterapia aquática, que também sempre está apoiando a gente, dando uma força nas pesquisas, cobrando um pouco. Então, e você, principalmente a você, que hoje acho que vai ser uma noite bem legal, agradável, é um privilégio estar falando com você, com uma pessoa referência na área, que tem muitos anos, tanto passando conhecimento, como adquirindo e multiplicando em cima dessa área tão bonita que é a fisioterapia aquática. Bom, então vamos lá. Eu nasci em Arujá, é uma cidade da Grande São Paulo, o pessoal ainda brinca que é interior, mas ela faz parte da Grande São Paulo. Então, eu estou com um pezinho no interior e um pezinho em São Paulo. Aí fui fazer minha formação em Guarulhos, na Faculdade de Guarulhos, né, onde eu tive o prazer de cursar e fazer minha formação, minha colação de grau em 2007. Legal. Então, você também é um garoto meio interior, meio da capital. Né? Eu tenho tudo muito longe, né? Estudava em Arujá, morava em Arujá, mas tive que ir para longe buscar conhecimento, né? Guarulhos, depois fui para São Paulo, fui para São Bernardo.
Mas pelo sotaque você nunca sai da área. Né? Não, não, não. Você é dessa área. Ah, então. Legal. É, Me diga assim, como que foi escolher o curso de fisioterapia em Guarulhos? Assim, eu sei que você já tem 13 anos de formado, mas eu quero que você conte para as pessoas assim, por que que você escolheu a fisioterapia e por que a escolha? É um pouco longa a história, mas eu vou só citar assim. Eu perdi meu pai, tinha 10 anos, depois eu perdi minha mãe próximo ao vestibular, né? E eu sempre falei para ela que sempre gostei de esportes, na verdade. Eu queria fazer talvez ou educação física, gostava de ciências biológicas também, então não sabia se ia para biologia. E aí eu perdi minha mãe, né, quando eu ia fazer, estava na época do vestibular. E aí acabei ficando um ano parado. Mas sempre gostei de terapia manual, ou eu faria massagem, enfim. E aí em Guarulhos, minha irmã fazia enfermagem nessa mesma faculdade. E eu estava um ano parado e ela falou: Poxa, não dá para você ficar mais parado, né? E aí, vamos dar sequência, né? O que você quer fazer? Então Vamos se ela mover, né? Vamos se mover. então, tava parado, assim, né? Tava trabalhando, fui trabalhar, né? Numa fábrica, e aí falei, puxa, quais são os cursos que tem lá? Aí eu fui ver, e aí tinha fisioterapia. Eu falei, puxa, que bacana, eu gosto de esporte, vou fazer fisioterapia, vou para a área de desportiva. Essa foi minha intenção, né? No início. Gosto muito de músculo esquelético, de esportiva, mas o caminho. Essa sua história é muito parecida com a minha, não pela perda dos pais, mas assim pela escolha, porque eu queria também, eu não sabia o que eu queria fazer e eu acabei escolhendo, vou fazer educação física. Eu ouvi falar que na minha época não tinha internet, não era jornal, né? Então, a gente tinha as coisas, né? Então assim, eu vou fazer educação física, mas aí eu prestei no segundo colegial a educação física, mas na verdade eu falei assim, eu acho que eu vou ser fisioterapeuta, eu acho que fisioterapia faz esporte, É, né? Eu falei assim, eu acho que faz esporte. E eu só posso estudar numa escola pública, então eu escolhi 3 escolas para prestar e acabei chegando aqui em Londrina. Mas eu achava que era alguma coisa muito parecida com a educação física por causa do esporte, né? é, Muito parecido. E qual que foi o papel da faculdade em Guarulhos, né, na decisão de escolher como carro-chefe da sua profissão a água? Eu entendo que são 13 anos, e óbvio que eu quero saber 2 perguntas, na verdade. A uhum. faculdade te preparou para você ir para o ambiente aquático? Isso é a minha primeira pergunta. Segundo, se ela não preparou, mas te preparou para outras coisas, você foi optar por outra modalidade ou outra área, qual foi a importância, na verdade, da faculdade e em que momento que você escolhe a água? Então, aí eu comecei, minha intenção era ortopedia, né? Cheguei a ser monitor de ortopedia na faculdade que eu trabalhava. Vou ser sincero, a faculdade ela te mostra um pouco de tudo, né? E essa questão de talvez de preparar para uma área, eu acho muito amplo para falar assim, não, ela te prepara para uma área que você quer seguir. Porém, eu só tenho a agradecer aos meus mestres, né, de faculdade, porque eles me prepararam para a vida. É uma faculdade que eu tive bons professores e eles sempre me orientaram em tudo, assim, né? Como me preparar para uma área que eu vá escolher, buscar conhecimento. Então, eu tive professores lá que me deram um preparo além do que eu estava fazendo, que era a fisioterapia. Então, eles me prepararam bastante para a vida, né? Então, para a área. O que eu ia escolher seria uma consequência. E aí, na faculdade, eu tive fisioterapia aquática, né? A gente chamava, era hidroterapia na época, né? E não foi o que me chamou a atenção a princípio, né? Quando foi para o estágio, eu me identifiquei com a reabilitação neurológica e gostei de pediatria. Eu falei, puxa, é isso que eu quero. E foi Uhum. minha primeira pós-graduação, né? Então, acabei fazendo minha primeira especialização em neurologia. Aí É. sim, deu o estalo da fisioterapia aquática, porque lá eu tinha aula aos sábados e atendia todos os dias da semana, de segunda a sexta. Então, eu passava 4 meses em pediatria, que foi meu primeiro estágio, meu primeiro campo, depois 4 meses em piscina e depois 4 meses atendendo na adulto. E aí, quando eu passei os 4 primeiros meses em piscina, eu falei, puxa, gostei disso. E
eu pedi para fazer, tipo, mais 4 de manhã e continuava à tarde no adulto. Aí sim, eu falei, puxa, que legal. Aí em 2010 eu fui procurar algo, né? Isso em neurologia foi em 2008 para 2009. Em 2010 eu fui buscar um curso do Halloween que eu acabei fazendo com o Maurício aqui em São Paulo. Você teve a preparação, você teve a disciplina, Tive estágio. teve estágio em Guarulhos, bacana, mas Uhum. você não sai para trabalhar com fisioterapia aquática. Em que Não, momento que você vai trabalhar com quantos anos depois que você falou que deu estalo, você, eu acho que eu vou levar meus pacientes para a água. 6 anos depois. Na verdade, assim, 6 anos. porque assim, da minha formação, eu não poderia ficar parado, né? Não tinha mais meus pais, e eu precisava me virar. Então, eu fui tocando o caminho para onde o barco me levava e de acordo com as minhas escolhas, né? Então, foi difícil. Eu fiz essa pós em neuro, chamava fisioterapia neurológica, né? Então, eu atendia e recebia um pouco, e me ajudava nos meus custos, assim, né? Depois eu já emendei um aprimoramento que a gente faz aqui em São Paulo, que tinha a bolsa da Fundap, em neonatologia, totalmente diferente. Como eu Aí gostava você, da reabilitação neurológica, eu vi os PCs lá, e aí eu queria entender como que ocorria, onde que era o foco. E aí eu fui para a parte respiratória. E depois de atender e tudo, vivenciar isso, que eu fui para a parte de fisioterapia entendi, aquática. entendi. E como que foi chegar na CD, né, no setor da fisioterapia aquática? Tem que ser Aí meio breve. fui no hospital, trabalhava no hospital, cheguei a trabalhar no hospital universitário da Unifesp por quase 9 anos, que eu fui sempre trabalhando na parte respiratória. Aí, em 2013, um grande amigo que não está mais lá, faz parte da equipe, o Ricardo, que estudou comigo em Guarulhos, já trabalhava lá, fez a residência lá. Ele falou: vai ter um processo seletivo, você não quer prestar? Mandei meu currículo, prestei prova, então foram 3 fases da prova, extenso, né, um processo seletivo, e aí tive a oportunidade de passar. Entrei a princípio para cobrir uma licença maternidade, 4 meses, 5 meses, mais ou menos, aí fui efetivado. Aí conseguiram uma vaga para mim lá. E há quanto tempo você está na CD? Vai fazer 7 anos agora. 7 anos, ou seja, em 2013, forma em 2007, 2013 entra na CD, mais ou menos. Isso, em 2013. E aí, agora em agosto, fazem 7 anos que eu estou lá na CD. Sempre no Muito. setor da fisioterapia aquática. Lá você já entrou fisioterapia aquática, né? Já, já. E, em linhas gerais, como que é uma rotina de uma criança para ser atendida na CD, especificamente? Então, a gente tem 2 vias lá, né? Tem a via do SUS e a via do convênio particular, né? Então, o paciente ele passa por uma avaliação inicial com um fisiatra. O fisiatra ele encaminha para uma avaliação global na instituição onde o profissional, o paciente ele passa por vários especialistas, né? Então, tem fisioterapia do solo, serviço social, psicólogo, terapia ocupacional, tem o fisioterapeuta da aquática também. Bom, desculpa se eu esqueci algum profissional, mas são vários profissionais, e aí ele passa por uma entrevista com todos os profissionais, a gente sai, discute o caso, e aí a gente faz a programação para esse paciente na instituição. Cada um, né, vai ter a sua visão para o seu setor de objetivos, por isso que é importante, a gente tem o terapeuta da piscina lá para definir isso, quais são os objetivos na piscina, o que a gente vai trabalhar, e aí esse paciente ele vai para um setor de agendamento, e depois ele é agendado com o fisioterapeuta, né, no setor da fisioaquática, e aí o terapeuta do setor vai fazer uma avaliação com a família, e aí esse é o fluxo. A fisioterapia pode ser para criança ou para adulto? Tem essa E divisão? eu posso atender adulto também. Hoje a gente já não é dividido criança e infantil. Porém, a gente tem profissionais que tem. Eu entrei lá atendendo só criança, minha formação sempre foi em criança. Meu público que eu mais atendo são crianças, né? Mas um ou outro adulto eu acabo atendendo também. Mas a gente pode atender tanto adulto quanto criança. Nós temos 2 piscinas, né? Então é um setor bem grande, assim, digamos assim. Agora nós vamos para o caso. Bom, então vamos lá, gente, porque eu só tenho 10 minutos, um grande desafio falar 5 slides em 10 minutos. Antes de iniciar, só queria falar que eu tenho o direito de imagem
a imagem cedida, né, pelo paciente, pelo caso clínico que eu vou falar, a mãe autorizou, a instituição que eu trabalho, né, que é a ACD, ela também está ciente, então eu tenho todas as liberações. Então eu vou tentar falar um pouco rápido no caso, porque tem muita coisa para falar, porém depois a gente bate um papo com mais calma. Então eu vou falar um pouco da história, o HCSD, sexos masculinos, ele 6 anos de idade, ele chegou para a gente com diagnóstico, né, médico de paralisia cerebral, do tipo tetraparesia espástica com componente atetoide, então ele já tem uma movimentação involuntária associada, e veio classificado como nível, né, do GMFCS, que é uma escala de classificação da função motora grossa, como nível 5 da paralisia cerebral. Então, a mãe realizou o pré-natal sem intercorrências, né, na gestação, realizou todas as consultas, e ela, segundo ela, foi tranquila. O paciente nasceu de parto normal, né, o parto vaginal precisou ser induzido, e nasceu com 42 semanas de gestação, com peso de 3.482 gramas. O paciente não chorou, né, ao nascimento, e apresentou cianose, né, então ele nasceu cianótico e precisou de reanimação neonatal após o nascimento. Durante esse tempo aí ele acabou apresentando algumas crises convulsivas, precisou ser entubado, né, realizado uma intubação orotraqueal e necessitou de ventilação pulmonar mecânica por 24 horas, né, provavelmente ali para tentar controlar as crises e preservar as vias aéreas. Ele ficou internado aí num total de 21 dias de internação hospitalar. Aqui ele já tinha, acho que, uns 9 meses de reabilitação, tá? Então, quando ele chegou lá no setor, ele não tinha controle nenhum, não tinha controle cervical, um pobre controle de tronco, então ele tinha outras dificuldades. Aqui ele já estava num processo que a gente já tinha trabalhado já 9 meses ali, né, no setor da fisioterapia aquática. E nesse dia, eu vou fazer uma avaliação, as fotos que eu vou mostrar foram desse dia, né, específico, e um pouco do tratamento, né? Então, a gente sempre, durante a avaliação, a gente sempre pergunta, acho que a primeira pergunta, qual que é a queixa principal, qual que é a expectativa, o que ela tem de expectativa no setor da fisioterapia aquática, né? O que gostaria de melhorar, o que acha que a fisioterapia aquática ia auxiliar no processo de reabilitação. Então, uma das queixas foi em relação à coordenação motora, então, ela fala mais em seletividade de movimento mesmo, em relação ao alcance, por conta do aumento de tônus e por conta também desse componente de cinético do paciente, então ele tinha uma dificuldade na coordenação, principalmente durante o brincar ali, e um déficit no controle de tronco. Então ela queria que melhorasse esse controle de tronco, principalmente na postura sentada ali, para ele poder brincar. Então, durante a avaliação a gente acaba seguindo seguindo alguns tópicos, né? Então a gente avalia tônus, né? Então a movimentação involuntária que a gente é possível observar, a gente vai observar em relação à tetose. A gente avalia a amplitude de movimento. No caso, ele só tinha um pouco de tensão ali, mais de cadeia posterior de membros inferiores, não tinha nenhuma deformidade fixa. E a força muscular, quando possível, a gente acaba avaliando, né, pela escala de Kendall, né, mas quando não, a gente acaba avaliando na função. Aqui é uma da parte, é claro que todas as informações são importantes, né, em relação pré-natal, como foi, né, a gestação, durante o parto, tudo que a gente puder tirar de informação é importante, mas uma das coisas que eu gosto bastante é em relação à função. Então, a gente acaba, no primeiro quadradinho aqui, à esquerda em cima, a gente avalia ele na função. Então, ele está ali tentando fazer um alcance, né, ele rolar para atingir o brinquedo, é um brinquedo musical, onde ele tem que acionar tocando, né? Se ele encostar, ele acaba emitindo um efeito sonoro. Foi interessante nesse dia da avaliação, porque a mãe falou assim, ele rola, porém ele não consegue tirar o braço debaixo do corpo, e nesse dia ele conseguiu, então foi uma novidade até para a mãe. Às vezes a gente tem uma noção do que o paciente consegue fazer e do que ele faz diariamente, às vezes não tem a oportunidade de realizar algumas coisas, e nesse dia a gente conseguiu avaliar, porém ele não conseguiu voltar para supino, tá? Com a barriga para cima.
no videozinho, então ele está em um lateral quase em prono, então é a forma mais fácil dele brincar. Eu tentei posicionar ele em prono com apoio dos braços, posicionei coloquei uma calça de posicionamento, porém o jeito mais fácil dele brincar era nessa posição. Não tá, a gravidade está agindo em uma outra postura, né? Então está um pouco mais fácil dele empurrar o brinquedo, acionar a igniçãozinha ali do brinquedo, então é um jeito mais fácil dele brincar, exige menos gasto energético. Na de baixo aqui, ele está numa postura sentado, estou dando um apoio ali em tronco, e para facilitar a função, que seria acionar o brinquedo ali, então a gente vai avaliando ele em várias posturas, e em algumas funções, né, já que a queixa da mãe era relacionada a isso, né, a seletividade, né, a coordenação motora dos membros superiores e o controle de tronco na postura. Então, ele consegue acionar o brinquedo, ele consegue, com muita dificuldade, baixar lá também o personagem, mas o tempo todo com suporte de tronco. Avalie ele na postura sentada com apoio dos membros superiores, né, o quanto ele consegue permanecer na postura, porém com fixações, com oscilações de tronco, uma base de suporte ali não tão adequada, e na imagem do lado ele está na mesma posição, porém eu solicito que ele faça um alcance no brinquedo, né? Então, a gente tenta dar as possibilidades táticas, que a gente tenta sempre avaliar em todas as posturas e o quanto ele consegue manter a postura. Claro, dificuldade de manter tomada de peso, estou dando bastante suporte em tronco, estou tirando o suporte de peso nos membros inferiores, porém a gente consegue observar outras coisas na postura. E aí a gente acabou estimulando nesse período de relatório, né, como objetivo funcional, aprimorar o brincar com supervisão e auxílio na postura sentada, com apoio do membro superior, liberando o outro para alcançar o brinquedo. Então, a função dele seria o brincar na postura sentada. Quando a gente fala de objetivo funcional, a gente tem isso como primordial. Então, aqui é um pouco do tratamento, vai além disso, porém, como o tempo é curto, eu tenho que dar uma corrida aqui e acabei selecionando algumas tarefas. Então, é uma foto, então ele está sentado aqui no meu joelho, eu trago ele para uma base de suporte aqui, né? Eu levo o centro de massa dele para uma boa base de suporte para favorecer a postura, um alinhamento corporal e facilitar o alcance. Estou com auxílio da água aqui na altura do ombro, quase, então estou tendo um suporte no efeito de sustentação, então eu sei que a viscosidade aqui vai auxiliar no meu processo de um maior tempo de resposta ao desequilíbrio, então ele vai ter tem a pressão hidrostática agindo, tem um empuxo que no início do movimento aqui para o alcance ele vai auxiliar esse alcance anterior, então esse primeiro cone com a bolinha verde está no meio, então ele vai tentar um alcance anterior, onde ele faz o alcance, tenta tirar a bola, na verdade ele às vezes bate, às vezes, raras vezes ele conseguiu fazer uma apreensão e segurar a bola. E na última foto aqui, ele passa a linha média, claro, estou auxiliando no controle de tronco, estou favorecendo o alinhamento, né, o centro de massa ali para uma base de suporte, e ele está sendo assistido por todos os princípios da água ali, auxiliando a gente. Aqui são 3 vídeos, tá? O primeiro vídeo, ele está num EVA, circular, está no meio, então está fazendo tomada de peso no membro superior, estou trabalhando a questão da cintura escapular, que vai auxiliar, né, nessa função dele, e estou associando a uma tarefa cognitiva. Então, às vezes eu falava para ele pegar um EVA azul, ou que tinha a letra J azul, ou J amarela, então ele fazia a questão da tomada de peso, estímulo sensorial, né, estabilidade cintura escapular, ele fez o alcance, ele derrubou as 2 letras, eu perguntei para ele se era a letra certa, ele falou que não, e a gente vai brincando, né, vai fazendo essa tarefa cognitiva com a tarefa motora. No vídeo de baixo, eu estou dando apoio em tronco inferior, ele está no nível de imersão mais alto ali, né, então está com a água próxima ao ombro, tendo efeito lá da viscosidade da água, tendo efeito do empuxo. Vou colocar de novo, é importante a gente ver
Então, estou trabalhando uma tarefa funcional, onde ele tem que vencer o peso do carrinho, e a gente tem que lembrar que a pranchinha aqui, ela tem uma densidade menor do que a água, e a hora que ele empurra, ele tem que vencer a força do empuxo ali. Então, a gente tem que saber muito bem a questão dos princípios e as propriedades do meio líquido e os efeitos fisiológicos da imersão. E aqui, como a gente vai graduando, né? Então, o paciente, ele já o carrinho está numa superfície mais alta ali, e aqui ele está sofrendo mais efeito da gravidade, tirei um pouco da questão ali da viscosidade, do empuxo, e então a gente vai graduando. Isso que a gente chama de transferência positiva. Então, eu pego meu paciente, tudo que eu estou ganhando com ele na água e tento transferir ele para o solo. E aí eu vou testando, vou tirando ele um pouco dos efeitos da água e vou colocando ele para um ambiente que é o mais real para ele. E aqui foi quando ele chegou no dia de terapia com o andador, né? É um andador ali, um recurso para marcha, um auxiliar de marcha, que dá bastante suporte de peso para ele, né? Né? Tem um cinto pélvico, tem apoio de tronco. Então, é um andador que a mãe ganhou. A gente tinha testado outros, né, no setor, não, porém é um equipamento que ele tinha a oportunidade de vivenciar pelo menos um pouco a troca de passos. E é isso. Muito legal. Então, sobrou tempo? Não. Passou? Mas a gente não é tão Caxias, assim. Eu tento seguir com meus horários, mas é que... Se fosse no congresso da WCPT, já tinham cortado. Assim. Já tinham me... Qual é a altura da lâmina d'água que você, após a avaliação, você imagina trabalhar com os seus pacientes de uma maneira geral? Ideal? Não sei se eu Não, nem é o termo, não a altura ideal, mas assim, qual é a altura que você costuma trabalhar de uma forma geral quando você avalia os pacientes? Não necessariamente esse... Então, assim, na verdade, a avaliação toda a gente faz no solo, né? É assim, claro que à medida que a gente está tratando, a gente está avaliando, né? E à medida que a gente está avaliando, a gente está tratando. Eu acho que não tem como dissociar uma coisa da outra, né? Então, à medida que eu estou tratando, eu estou avaliando, à medida que eu estou avaliando, eu estou tratando. Então, mas a avaliação primordial é fora da água. Quando eu coloco meu paciente, eu vou experimentando todo o que ele vai melhor responder e o que melhor ele precisa. Então, não sei te falar a altura da água. Como eu vou trabalhar. Eu vou testando e vou vendo o que eu quero e qual é o meu objetivo com o paciente. Em específico, você teve acho que no primeiro vídeo na água, você estava usando uma boia. Isso. Por que você estava usando essa boia? A altura, qual era aquela altura e por que a boia? Embora eu até imagino a resposta, mas eu gostaria que você falasse, pessoal. Então, ele é um flutuador, né? Ele é de um material igual o EVA, ele é rígido, né? Então, ali eu estou trabalhando mais um membro, ele está descarregando o peso, tá? Em questão estímulo sensorial, ele tem que manter uma estabilidade de cintura escapular, porque senão ele afunda ali, né? Então, ele precisa fazer esse controle ali de estabilidade de cintura escapular, e com o outro membro superior ele faz o alcance. Então, o objetivo ali seria mesmo dessa referência sensorial no membro que está apoiado e trabalhar essa estabilidade de tronco superior. Uhum. E qual que era a altura da água ali? Eu acho, se eu não me engano, a água tá ali próximo ao processo xifoide. Aqui ele tem ele é meio espesso, assim, né, aquele disco, e aí ele acaba até um pouco abaixo do processo xifoide, mas está próximo ao processo xifoide ali, na verdade, um pouco abaixo do processo xifoide. Legal. E quando você quer trabalhar mobilização, tanto de mobilização passiva, tanto de membro superior quanto de quadril ou de membro inferior, você deixa ele numa posição de decúbito dorsal, coloca um flutuador no cervical e trabalha, ou você prefere já mobilizar ele em pé mesmo? Como que é isso? No caso dele, assim, ali foi uma pincelada do que eu faço, né, diariamente, fazia com ele na reabilitação, né? As mobilizações, talvez, para um preparo para uma tarefa funcional. Então, geralmente, eu tento trabalhar ou a flexibilidade ou a mobilização
Aí depende. Nem sempre eu trabalhava a questão de mobilidade. Às vezes eu ia mais para a função e fazia mais ativamente com ele. Passivamente era raro trabalhar com ele. Mas costumo utilizar muito a questão da viscosidade. Então eu uso muito o meu corpo para atender criança, né? Uso algum auxiliar, alguma boia, um macarrão espaguete, não sei como cada um chama, um flutuador, talvez para auxiliar num paciente mais difícil, que eu não tenho a mão, ou se ele precisar de um suporte maior ali, vai depender, mas eu costumo utilizar sempre o corpo, meu membro superior, né, a mão, utilizo muito a mão, e aí como eu vou mobilizar vai depender de cada paciente, tá? Paciente mais leve, vai ser de um jeito, um paciente mais grave, talvez ele ali, o paciente não tem tanto controle de... Ali ele já estava numa fase melhor, mas quando ele chegou não tinha controle cervical, então às vezes eu utilizava ele mais deitado, e aí a água dava o efeito de sustentação ali para a cabeça, então eu conseguia mobilizar o membro inferior, trabalhar a mobilidade, flexibilidade ali, preparando para uma função, ou o membro superior também, né? Legal. A gente estava na primeira parte da nossa conversa e você começou a falar sobre a formação do Haluik, e aí eu tinha uma pergunta para você, eu deixei para fazer agora. Perfeito. Qual que foi a importância, né? Como que é o Zé Luiz? Eu acho que vamos dar pergunta. Como é o Zé Luiz antes e após os cursos de formação profissional, como no caso do Haluik, em relação aos pacientes? O que mudou? O Zé Luiz antes da formação, das formações, e o Zé Luiz depois, em relação aos pacientes atendidos ali na CD? Então, na pós, a gente fica, como a gente já estava num curso de pós-graduação, a gente ficava mais livre ali no setor, quando a gente ia atender. Então, me forçou a buscar muito conhecimento, né? Não tinha feito nenhum curso de formação, então fui ler bastante sobre fisioterapia aquática. Tive a formação com o Haluik e com o Maurício, em 2010, e aí fiquei até 2013 sem contato nenhum, assim, não estava atendendo, assim, nenhum lugar específico, cheguei a atender particular um pouco, assim, mas nada que me fez. Porém, eu acho que quem quer trabalhar com fisioterapia aquática, eu falo assim, calma, respira. Se você sabe bastante de fisiologia, cinesiologia, biomecânica, tudo que um fisioterapeuta precisa saber, mais as propriedades e os princípios da água, você vai bem. Então, se eu sei muito bem, foi o que, quando eu entrei na CD, me confortou quando eu pegava uns casos muito difíceis. Então, primeiro, que eu estava com profissionais fantásticos, né? Aprendendo cada dia, onde eu podia me socorrer. Porém, eu fui estudar muito propriedade, princípios do meio líquido e efeitos fisiológicos da imersão. Então, quando eu comecei a estudar e entender quando eu fazia tal movimento, acontecia isso, e que eu poderia trabalhar tridimensionalmente, isso me acalmou. Então, claro que depois eu fiz um curso com a Rosane, né, de terapia específica, e aí, assim, quanto mais você vai tendo contato com outras pessoas e vivenciando, outra vai te, como o curso no solo, né, eu vou fazendo alguns cursos de formação, isso vai também ampliando um pouco mais, né, meu conhecimento, meu horizonte. Mas não sei se eu vou estar sendo até, o pessoal acho que vai ficar um pouco bravo. Não sei se é o fundamental ter, assim que eu me formei, fazer cursos de formação para ter. Eu acho que se eu tiver uma boa base de princípios e propriedades e estar estudando constantemente, entender o que eu estou fazendo, né, isso vai te ajudar muito e depois você vai buscando talvez formações e estreitando esse vínculo e ampliando os horizontes. Mas eu acho que esse foi primordial para me preparar, assim, como profissional. Estudar muito isso, entender o que eu estava fazendo, entender o que o paciente precisava e era aquilo que eu ia aplicar. E aí, sim. As crianças, eu sei que tem um tempo lá, elas não podem ficar, né? E 4 anos sendo atendida no mesmo espaço. Ela tem começo, meio e fim para estar lá. Essa criança, essa especificamente que esse garoto que você apresentou o caso, ele também seguiu essa regra estrita de começo, meio e fim? Quanto tempo durou e qual foi o resultado final com ele que você notou mais preponderante? Então, tanto as crianças como os adultos,
todo paciente na instituição, ele tem um começo, um meio e fim. Na ACD, a gente por isso que na minha avaliação, eu coloquei muito de funcionalidade ali. A gente tenta alcançar o máximo da funcionalidade do paciente. Então, de acordo com as limitações e os potenciais, né, que ele apresenta, a gente tenta atingir o máximo, né, de funcionalidade. E a hora que ele atinge aquele máximo de funcionalidade, a gente acaba dando alta para ele e às vezes acompanha ele no pós-alta também. Por quê? Porque a gente precisa ter uma fila grande, né? E a gente precisa rodar esses pacientes, né? Então a gente esse prazo, esse limite é o quanto ele vai atingindo o máximo de funcionalidade. Então a gente estipulou um objetivo funcional, ele atingiu, a gente estipulou outro, ele atingiu, a gente vai atingindo o máximo que ele consegue alcançar para aquele período. À medida que ele estabilizou o quadro, que ele não tem mais objetivo funcional, ele conseguiu o máximo do potencial dele que ele poderia atingir ali, né? A gente utiliza as escalas de mensuração, tanto de resultados, como eu falei da escala de funcionalidade, né, da função motora grossa, tem a questão da experiência profissional, tem gente que com mais de 20, 30 anos que atende o mesmo caso, então o profissional, ele tem uma grande bagagem, por isso que eu falo muito dos meus companheiros, que a gente aprende muito diariamente, tem a questão da científica, então ele tem um começo, meio e um fim. O meu paciente, ele veio já um pouco mais tarde, né? Não veio bebê para a instituição, foi por outros caminhos, e aí ele veio um pouco mais tarde, e ele acabou ficando pro nível funcional dele, e pelas limitações e pelo potencial que ele chegou a atingir, ele ficou, se não me engano, 18 meses ou 24, eu não lembro ao certo o período certo, e aquele vídeo que ele estava no andador ali foi o máximo que a gente chegou ali, e de funcionalidade também ali na postura sentado, quanto ele conseguiu brincar com melhor seletividade de movimento, enfim. E aí a gente dá uma alta, esses pacientes geralmente são encaminhados para outros centros, para talvez manter um pouco mais, né, manter o quadro, ou encaminhado para um esporte, para dar sequência, né, então ele continua, ele sai dali da instituição, mas ele vai encaminhado para realizar um esporte, outra vez para outra instituição que tenha outro perfil de atendimento, e ele faz acompanhamento com o fisiatra. Então, se daqui a um ano ele passou por uma consulta com o médico e viu que, às vezes, a gente deu uma alta ele precisava de uma maturidade, por exemplo, para atingir uma outra função. Então, a gente não ia esperar ele ter essa maturidade e outros pacientes precisando entrar, até ele ter essa maturidade, então a gente dá uma alta, assim que ele tem essa maturidade, ele retorna. Então, o paciente ele não tem uma alta e acabou, então ele pode retornar para a instituição, desde que ele tenha objetivos funcionais a serem atingidos. Às vezes, passam por procedimento cirúrgico, por pós-bloqueios, né? Então, ele tem várias vias para estar entrando, e ele tem começo, meio e fim. Vai evoluindo de um jeito. Você tem bastante experiência com cirurgia de quadril para os paralisados cerebrais, né? Para criança com paralisia cerebral. Uhum. Você pode falar um pouco, porque você tem que um olho aqui e o outro olho ali, né? Eu tenho que trabalhar na função, mas eu também tenho que dar uma olhada no quadril que acabou de ser operado. Como é isso, tratar o pós-operatório de PC de quadril de paralisia cerebral? Né? Ótimo, ótima pergunta. Porque eu gosto bastante, foi um dos estudos que a gente fez lá na instituição. Então, a gente ia no ambulatório de pós-operatório e fazia os acompanhamentos com o fisiatra e com o ortopedista lá. Então, o paciente voltava em consulta na sala de gesso, passava, né, com o fisiatra, e a gente tinha muito esse contato com os médicos. E aí tinha pacientes no pós-operatório, esses pacientes mais graves, né, nível 5, nível 4, que eles fazem cirurgias, às vezes, mais agressivas, né, no quadril ali, pensando, talvez, em facilitar o posicionamento, tem objetivos específicos para a cirurgia, talvez uma cirurgia mais paliativa, uma cirurgia reconstrutiva ali, e aí alguns pacientes apresentavam dor e, às vezes, perdurava por 4 meses, 5 meses, tive pacientes que veio de longe, fazia terapias no solo, home care diariamente, e, tipo, com 8 meses de cirurgia, tinha dor. E aí,
a gente falou, pô, vamos colocar na água, deixa eu fazer um teste. Esse paciente já tinha feito 8 meses, ele fazia todos os dias fisioterapia no solo. Ele tinha dor. A mãe não conseguia posicionar direito na cadeira de rodas, não conseguia posicionar sentado. E aí ele veio numa consulta lá, eu falei, a senhora não gostaria de vir para a instituição? Né? Isso já faz bastante tempo, tá? A gente faz um protocolo, tenta atender ela na piscina e ver quais são os resultados. Ela já tinha feito infiltração no quadril e aplicação de toxina também para tentar diminuir esse quadro ósseo que não melhorou. Ela, com 4 meses de fisioterapia aquática, na verdade, na terceira semana, ela já teve uma boa melhora e ela fez 4 meses, ela especificamente, um quadro de dor, acho que foi dos que eu peguei que teve maior dificuldade de atender, com 4 meses ela saiu sem dor nenhuma. Então, a gente começou a falar, puxa, vamos encaminhar cada vez mais esses pacientes. Então, a gente acabou falando, então vamos fazer um estudo também. Então, foi esse estudo que a gente fez, avaliou esses pacientes no pós-operatório com queixa de dor, mesmo recebendo medicação para dor, para controle de dor, eles ficavam... foi uma série de casos, 12 semanas, 2 vezes por semana, e mais orientações. Então, ele fazia orientações, a gente fazia orientações no solo, para a mãe fazer, porque não bastava só vir para a terapia, ela tinha que dar sequência em casa, né? Porque vinha 2 vezes por semana, por 35, 40 minutos, no solo, na água, e depois os outros, né, 5 dias da semana, durante os outros tempos, ela não ia fazer nada. Não, ela tinha um compromisso também de fazer mobilizações em casas, alongamentos, enfim. Então, o que a gente observou, que a gente aplicou algumas escalas, né, tanto a EVA quanto a NOPAIN, e uma escala de qualidade de vida, que da avaliação inicial, e 2 semanas após, ela teve uma melhora de 50% da dor, assim, né, em todas as escalas. E essa dor, ela foi melhorando gradativamente. Então, foi uma conquista, a gente falou, então vamos transformar isso num protocolo. E a gente continua nessa coleta, né? Avaliando os pacientes, tratando, então eles têm um bom resultado. Então, o paciente, esse é um protocolo específico da aquática. Então, esses pacientes, no pós-operatório, tirou o gesso, já tem dor, eles já são encaminhados direto, passam na global já é encaminhado direto para a fisioaquática. O diagnóstico médico, geralmente, qual é? Do quadril? Geralmente paralisia cerebral. Não, o diagnóstico do quadril, no quadril. Então, Então, aí depende do tipo de cirurgia, né? Para entrar no protocolo, né, não tem nenhuma cirurgia específica, desde que ele tenha dor. Às vezes eles fazem tenotomias, né, cirurgia de partes moles, alongamentos musculares, mas essas geralmente não tem tanta dor, assim, geralmente as osteotomias, as reconstruções de quadril, às vezes eles fazem as derrotatórias invariantes do fêmur, às vezes eles fazem as tetoplastia, onde eles fazem um teto ali para o acetábulo para facilitar o encaixe, né, da cabeça do fêmur ali no quadril. Então, às vezes é um quadril mais reto, assim, então eles fazem o teto do acetábulo para facilitar, então, e mais as tenotomias, então, às vezes, essas são as cirurgias, né, mais reconstrutivas, né, as paliativas, eles fazem, às vezes, mais as tenotomias, mas não tem uma... As crianças luxam mais, os processos mais, eles acabam luxando mais, e por luxar mais, vai para cirurgia, ou não necessariamente? Os pacientes, por isso que é importante a gente, desde cedo, pegar esses pacientes, estimular o mais precoce e sempre olhar com bons olhos essa criança inicialmente, né? Então, o quadril, ele vai nascer ali com o colo mais valgo ali, né, da cabeça do fêmur, e o acetábulo mais raso. Então, à medida que você vai tendo descarga de peso, vai tendo contração, isso vai formando ali, né, e vai rodando o colo do fêmur, né? E vai varizando também para facilitar a coaptação ali. A gente sabe que os pacientes mais graves, né, da paralisia cerebral, por falta ali, talvez, de uma ativação muscular melhor, paciente que vai vivenciar posturas mais altas, tomada de peso, transferências, isso vai facilitando e vai formando ali, né, o quadril dele. Então, a gente tem que já olhar com bons olhos essa criança desde de pequena, para que a gente, talvez essa cirurgia, a gente, né, prorrogue, postergue essa cirurgia, ou que não faça, seja necessário fazer. Então,
os níveis mais, né, o 4 e 5, esses pacientes a gente toma sempre um cuidado maior, porque eles têm um índice de luxação maior em relação aos outros níveis, né? O 3 tem um pouco menor, mas tem também próximo ao 4 e 5. 1 e 2 que já tem uma prevalência ali de luxação de quadril bem menor, assim. É raro acontecer, pode acontecer, mas é raro. Então, a gente, nesses mais graves, a gente olha para esse quadril mais atento. Legal, eu vou fazer uma última pergunta antes de adicionar a Carla aqui no nosso bate-papo, que é o seguinte, a ACD tem diversos setores, e um setor que me chama bastante atenção é o laboratório de marcha. Por quê? Por acaso, no meu laboratório, nós temos quase as mesmas condições, não o mesmo tamanho, mas as mesmas condições das câmeras. As câmeras que a CDU utilizam são as mesmas que eu utilizo, da Qualis, se eles não mudaram, né? Eu acho que na última vez que eu vi, eu conversei, eles estavam com 8 ou 9 câmeras, eu não sei se mudou isso aí. Nós temos 10 câmeras Qualis no nosso laboratório para fazer a avaliação de marcha. Então, fica fácil a gente levar o paciente, quando a gente escolhe para fazer a avaliação de marcha aqui no hospital, porque eu saio da piscina ali e vai no laboratório, são coisas assim. Óbvio que eu não consigo atender a demanda toda, porque nem tenho recursos humanos para fazer tudo isso e não é muita função, né? A função, basicamente, não é só extensão, mas é acadêmica, principalmente. E eu queria dizer assim, esses pacientes de quadril, que no protocolo, tem alguma ligação, tem alguma chance de ser ligado à avaliação de marcha junto com o laboratório de marcha, ou é um pouco mais difícil essa comunicação? Esses pacientes mais graves, eles não acabam passando no laboratório, né? Mas os níveis 4, o nível 5, que é o que eu mais atendo do quadril no pós-operatório ali. Mas os níveis 3, 2, todos fazem o exame de marcha pré-operatório, né? Nível paciente deambulador, né? E ali tem condições de utilizar um auxiliar para fazer o exame de marcha em si, né? Então, eles fazem o pré-operatório, eles fazem a avaliação de exame de marcha, né? Então, o ortopedista, o médico acaba solicitando o exame, ele faz algumas outras, feito alguns outros exames pré-operatórios também, e muitas vezes o exame de marcha, ele guia para a cirurgia, né? Se o comprometimento é mais... nem sempre a cirurgia é semelhante bilateral, às vezes é assimétrico, né? Então, o exame de marcha, ele indica isso, né? Talvez eu faria uma cirurgia derrotatória e varizante no quadril, no outro quadril ele não está rodando tanto durante o exame de marcha, então não tem necessidade de abordar, eu, sei lá, opero o isquiotibiais ou tríceps sural do outro lado. Então, o exame de marcha, ele guia muito para cirurgia, assim. Então, eles passam... Legal. Os pacientes, né, elegíveis para o exame de marcha, eles vão para o laboratório pré, depois eles repetem, eu não lembro se é um ano após a cirurgia, eles fazem também exame de marcha, como o GMFM, enfim, eles fazem pré e pós-operatório. Bom, eu vou adicionar a Carla, que deve ter algumas perguntas aí da nossa audiência. Vamos ver, Carla. Bem-vinda, Carla. Olá, boa noite a todos. Oi, eu vou passar aqui, então, José, algumas perguntas, começando pela Carla Fechini. Você utiliza alguma ficha de avaliação específica na fisioterapia aquática? Então, a gente segue uma ficha de avaliação no solo, tá? Então, a nossa avaliação é no solo, porque o nosso paciente, ele vive no solo, né? Então, que a gente luta muito por transferência positiva, então, tudo que eu vou ganhar na piscina, eu tenho que transferir ele para o solo, por isso que no caso clínico eu coloquei ele no nível de imersão mais baixo, mais alto, né? E depois eu fui tirando ele para a gravidade. Então, a gente, de acordo com cada clínica que eu atendo na ACD, eu acabo utilizando algumas escalas para estar... Porque, assim, a gente faz uma avaliação e a cada 3 meses a gente faz um relatório de evolução para ver, adequar objetivos, estipular metas, enfim. Durante essa avaliação, a gente segue uma ficha de avaliação com tônus, amplitude de movimento, tudo que eu falei lá, tarefas funcionais, e aí eu tenho um campo que eu posso adicionar escalas validadas, padronizadas,
né? Como eu utilizo GMFM, FMS, enfim, para paralisia cerebral, posso utilizar escalas não validadas, não padronizadas. Então, se eu quiser descrever, ele conseguiu ficar sentado e levantou a cabeça por 2 segundos. E eu quero trabalhar controle de cabeça daqui 3 meses, se ele ficou por 10 segundos, então eu tive evolução. É uma evolução. A gente utiliza a CIF também como meio de evolução na instituição também. Então, tem os qualificadores que a gente acaba utilizando o paciente. Então, eu acabo utilizando uma ficha de avaliação no solo, utilizo escalas padronizadas e não padronizadas no solo para estipular, definir meus objetivos funcionais, e aí na água é aquilo lá que eu falei, eu trato e avalio ao mesmo tempo. Então, eu estou avaliando o que ele responde, o quanto ele vai melhorando, eu vou graduando o nível de imersão, e vou graduando assim, mas eu não tenho uma ficha específica para água, né? Então, todas as escalas que eu utilizo são de solo para quantificar minha evolução motora ali, né? Meus ganhos funcionais. Legal. Tá, legal. A Eliane perguntou, quantas vezes por semana o paciente é atendido? Aí depende também, tá? Da demanda do paciente. A paciente às vezes vem uma vez, às vezes vem 2 vezes, depende. Chegamos a ter paciente que vinha 3 vezes. Tem o nosso paciente de reabilitação intensiva, então às vezes ele faz cirurgia. Ele fica internado lá na instituição e aí ele faz reabilitação todos os dias, né, de segunda a sexta, de manhã e de tarde. Às vezes faz 2, 3 de manhã solo, mais aquática, à tarde aquática de novo. Então faz outras terapias TO, arte, músico, então ele fica internado. Então vai depender, tá? Do objetivo que a gente traçou ali e das metas. Então ele pode vir uma vez ou ele pode ficar vindo não, porque ele fica internado. Então ele faz terapia todos os dias na piscina, por exemplo. E nesse caso, por exemplo, que você trouxe pra gente, quantas vezes mais ou menos esse paciente era atendido por semana? Ele fez 2 vezes por semana. Daí, já pegando um gancho na da Eliane, foi até uma dúvida minha, como que funciona determinar o que vai ser solo, o que vai ser aquático, a quantidade de sessão, e se no mesmo dia, assim, eu inicio no solo, depois eu levo para a água, ou eu alterno os dias? Como você faz isso para decidir no programa de tratamento? Então, tudo é decidido lá na avaliação global, tá? Então, o paciente, ele passa, ele fica no box lá, e aí todo terapeuta, ele entra, faz uma entrevista, faz uma avaliação específica de cada setor, né? E aí a gente sai, todo mundo vai para uma sala, discute o caso, né? De acordo com cada clínica, quais são os objetivos para a idade. Então, é uma série de coisas que a gente leva em consideração, idade, comprometimento motor, quais são os objetivos, enfim. E aí cada setor, a gente ouve, isso que é legal, uma troca de experiência bem bacana. Às vezes você tem uma noção e aí o psicólogo veio e falou, puxa, mas tá com dificuldade nisso se eu entrar, e aí você acaba mudando um pouco sua visão, e aí a gente estipula ali os objetivos, o tempo que ele vai, né, quantas vezes ele vai vir para a instituição, o tempo que ele vai ficar, pode até ficar, né, pode ser que ele surpreenda, a gente não, né, e aí ele tem uma alta antecipada por objetivos funcionais atingidos, então ele não tem mais objetivo para vir para a instituição, ele não tem por que ficar vindo, e aí tem outros pacientes para entrar. Então, isso é na avaliação global, tá? Então, a gente decide, tem essa troca, aí ele é encaminhado para um setor de marcação, ele sai da global, ele vai para um setor de marcação, onde é agendado ali de acordo com a disponibilidade da mãe, se puder conciliar, às vezes, o mesmo dia, enfim. Aí é com o setor de marcação mesmo. E aí eles tentam começar junto, né? A fisioaquática, a fisiosolo, principalmente, né? Mas, é claro, cada setor tem sua demanda e às vezes um começa um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas geralmente próximo quando um começa, o outro começa. Pelo menos o solo e a aquática tentam próximo. Às vezes fono é um objetivo específico ali, enfim, aí vai para mais para frente, se ele vai fazer um grupo, não hoje, né, mas quando a gente estava com os grupos, quando ele vai começar mais para frente, aí vai depender. Tá, então, no caso de ter a sessão solo e a sessão fisioaquática, só nos pacientes que estão em internação, são os internos. Os de externos geralmente não fazem no mesmo dia.
Podem fazer no mesmo dia, vai depender da demanda, né? Então, a gente tenta começar junto, né? Então, às vezes, ele foi no setor de marcação, a mãe falou, eu tenho para, né, sei lá, um mês, ou uma semana eu tenho no solo, porém, na piscina eu só vou ter de terça e no solo de segunda. Se ela optar, ela acaba indo, se ela puder, tiver condições, ou se conseguir conciliar os dois no mesmo dia, às vezes é melhor para não ter que, né, vir mais do que uma vez por dia. Às vezes não tem condições, né? Transporte, a gente tem paciente que vem de longe, tem paciente que vem de outro estado, 8 horas de viagem, por que a gente tem, que vem para Ibirapuera. Então, às vezes, paciente mais longo, a gente enquadra, ele vai fazer físio, TO, aquática, às vezes é cansativo, mas ele vem para passar o dia na instituição. Aí agenda tudo num dia só. Tá. A Mariana perguntou, você percebe que a adaptação das crianças na água é diferente de adulto e como é? É diferente, né? Assim, eu acho que do adulto é mais difícil, né? Eu acho que o do adulto tem os seus traumas, os seus medos, e da criança é diferente. A criança muitas vezes não teve contato com a água ainda, então não gerou esse trauma ainda. O que tem, às vezes, a dificuldade de adaptação é em relação ao convívio terapeuta-paciente, a mãe, ao ambiente também, que ele não é familiar, né? Nós temos 2 piscinas grandes lá na CD, então nós trabalhamos cada período ali por volta de 10 a 12 terapeutas, depende, a gente faz procedimentos fora, né? Segunda e terça eu vou para o global, então eu não atendo na piscina. Aliás, eu atendo os últimos pacientes, mas geralmente eu não estou no setor. Então, a gente acaba dividindo, então é um ambiente que tem bastante gente, tem barulho, às vezes a criança se assusta por conta disso. Então, e como eu gosto muito de criança, eu acho que a criança é um pouco mais fácil de adaptar. O adulto, eu acho que quando ele tem o medo, o receio, a gente vai conseguir também, né? A gente mostra com o jeitinho que, principalmente que a fisioterapia aquática é você e o paciente, né? A gente não deixa ele sozinho lá e vai fazer, né? Isso a gente vai graduando. A gente teve paciente que tinha trauma de semi-afogamento, né, adulto, que o pessoal que atende mais adulto, tirou de letra, entrou, agarrava, não queria sair da borda, mas tem todo um jeito, uma técnica para ir adaptando. E os bebês, eu particularmente adoro adaptar essas crianças, tem um pouco mais de facilidade. Eu acho que isso vai da expertise de cada profissional, né? Não posso falar que adulto e criança. Como eu tenho um pouco mais de facilidade com criança, eu acho criança mais fácil, mas pode ser que quem atende adulto vai falar, não, criança é muito difícil, mas por isso, pelos medos, eu acho que é isso. A criança é uma questão de vínculo, de afeto, e ela sentir confiança em você, ela vai, assim. Tem criança que você põe na água, já acabou, né? É um caminho sem volta. E acho que tem mais 2 perguntas aí, Carla. Sim, Priscila Vaninho. Utilizaram algum instrumento de avaliação funcional específico? Daí ela deu o exemplo do PET. Se a gente utiliza, ou se foi com... No caso se vocês utilizam algum instrumento de avaliação, você já falou um pouco, né? A gente utiliza o GMFM, né? Utiliza o FMS. Eu acho que o Douglas respondeu também alguma coisa aqui. Com protocolos de testes específicos para tarefas também, né? Também. Então, a gente utiliza... aí, assim, a gente cada terapeuta, ele vai guiando de acordo com... Tem total autonomia de escolher o teste que ele... Né? Claro, a gente tem algumas regras, algumas coisas que a gente tem a seguir, né? Mas a gente vai utilizar a escala de acordo... Às vezes eu pego um trecho, por exemplo, eu tô avaliando o equilíbrio do paciente durante a marcha ali, aí eu pego o DGI lá, o índice, né, dinâmico da marcha lá, e aí eu só pego, ele tentar com dificuldade de desviar de obstáculo. Eu pego o item específico que é desviar de obstáculo e não preciso aplicar, às vezes, a escala inteira. Quando eu tenho uma clínica que eu estou atendendo um paciente que eu tenho que... O importante é você descrever evolução, descrever resultados e que você consiga mensurar ou escalas funcionais padronizadas ou não padronizadas. Eu acho que, na minha visão, é isso. Então, lá na CD a gente tem essa autonomia de escolher a escala funcional que a gente quer utilizar, padronizada ou não padronizada, desde que a gente consiga, e isso vai de acordo com medir. Não adianta trabalhar... E se os objetivos são tangíveis ou não, se você consegue alcançar os objetivos ou não.
às vezes eu não tenho tempo de aplicar um GMFM completo, né? Então eu pego um domínio ali do GMFM, uma coisa específica direcionado para a minha função ali. Quer manter a cabeça na linha média, por exemplo, né? Favorecer o contato visual na escola ou durante a alimentação. Então pego um item específico da escala. E eu acho também que a prática mais comum, se a gente fosse usar a CIF também seria uma coisa interessante, né? Mas aí a gente precisa, né, todo mundo juntos, né? Pô, vamos começar a dialogar via CIF ou via as clássicas ou as vias não padronizadas, né? A gente utiliza como meio de evolução a CIF também. Todos os setores, né, na instituição a gente utiliza também. Eu acho que tem uma pergunta da Priscila Mantovani. Gostaria de saber as atividades na água com relação à autonomia. Foram feitas atividades de submersão, soprar? Com ele, não. No caso dele, não, tá? Então, o que eu trabalhava bastante ali, né? Eu trabalhava bastante controle de tronco, em várias posturas, cadeia cinética fechada, alcance, trabalhava muito movimento funcional, estabilidade de cintura escapular, tronco superior, tronco inferior. Às vezes eu utilizava, por conta dessa questão da movimentação involuntária, eu utilizava um lençol para aumentar a referência sensorial, às vezes quando eu queria fazer uma atividade, porque aí o lençol, às vezes, acaba molhando, acaba aumentando a área de contato ali, dando um pouco mais de peso, um pouco mais de referência sensorial. Nele, não específico, mas um paciente que tem uma movimentação involuntária, né, mais exacerbada, uma coreia ali mais intensa, às vezes eu peço para entrar com um moletom para estar Isso são testes, né? Então, não necessariamente vai melhorar a referência sensorial e ele vai dar uma contida ali no movimento. Mas, às vezes, a própria roupa já aumenta a resistência ali para uma atividade e eu preciso de mais ativação muscular. Então, com ele eu fazia muitas coisas. Cheguei a utilizar a tala de lona para eu ter um pouco mais de mão durante a postura ortostática, então posicionava ele em pé ali, colocava a tala de lona, dava um apoio em tronco com nível de imersão mais alto e fazia a função também na postura em pé, por mais que não é meu objetivo funcional ali, mas trabalhava na postura ortostática, por tudo que eu falei, né, vamos olhar para esses quadris, né, desses pacientes mais graves, né, então, assim, é muita coisa que a gente está trabalhando, é que o Jefferson é sacana, 5 slides é pouco, viu? Muito obrigado, eu acho que nós vamos ter que encerrar as perguntas por aqui, por causa do horário. Então, foi um prazer incomensurável tê-lo aqui, vocês da CD, ajudando no chat também, o Douglas respondendo ali. É muito bacana ouvir falar sobre criança na água, né? Não é todo lugar que a gente tem gente com experiência e com um gabarito para o atendimento. Geralmente as pessoas vão para o atendimento adulto mesmo, né? E para as outras áreas. Então, é uma área fenomenal, fantástica, e que deveria ter em cada cidade, deveria ser obrigatório, por lei, como unidade básica de saúde ter atendimento de criança na água, né? Então, eu acho que a importância é vital. E obrigado, Carla, de novo por me auxiliar, né? E você tem as palavras finais, José Luiz Barbosa, de Guarulhos. Bom, então eu queria agradecer pelo convite, pela parceria aí até do dia do convite até hoje, pela parceria aí, as mensagens, enfim, pela oportunidade da gente estar mostrando uma fração do que é o nosso trabalho lá na instituição. Muito além disso, tem profissionais incríveis que atuam de diversas clínicas, diversas maneiras, então é um prazer estar representando esse setor, uma equipe fantástica que a gente tem e grande, né? Acho que uma das maiores equipes que a gente, se não for a maior aqui no Brasil, né, da América Latina também, onde temos muitos profissionais. Então, eu só tenho a agradecer aí pela parceria, mais uma vez, estender meu agradecimento ao Douglas pelas oportunidades e por ter estreitado esse vínculo aí. Eu fiquei bem feliz mesmo, assim, por essa oportunidade e por estar compartilhando um pouco do conhecimento e poder falar do que eu gosto, né? Hoje em dia é uma paixão, assim, sabe? Então, só tenho a agradecer. Obrigado, Carla, também pela parceria, pelo auxílio.
Ok, boa noite. Boa noite a todos. Valeu, um abraço, Tchau, José. tchau. Tchau. Gostaria de anunciar, antes de falar tchau para todos, falar boa noite, que a próxima convidada é a fisioterapeuta doutora Bruna Yamaguchi, no dia 28 de julho, vai trazer um bate-papo sobre Parkinson e o atendimento com paciente neurológico adulto. Ela é recém-doutora pela Universidade Federal do Paraná, orientada da professora doutora Vera Lúcia Israel, e vai contar um pouco dessa trajetória que ela passou, não só na clínica, não só no atendimento do dia a dia, mas também fazendo um projeto de pesquisa para o doutorado dela.